Como vai? Mais um vídeo. O motivo desse vídeo era também para falar sobre a marca que foi alcançada no canal, né, de 100 inscritos, que eu meio que não tinha me dado conta. 100 inscritos não é pouca coisa, né? É um número expressivo. Mas por que eu tô tão apegado a esses números, né? Porque eles são tão importantes? Será que é uma maneira de autoafirmação ou de conforto e saber que tem pessoas que entendem o que você está falando ou que querem ouvir pelo menos, que queiram, que tenham vontade? Então eu achei bem interessante a reflexão, né? Às vezes não é nada demais, tipo, amigo, né? Às vezes tá só ajudando, né? Tipo, tá ali, virou um inscrito. Pro algoritmo isso é importante, né? Pro algoritmo entender que existe algum tipo de relevância, é preciso algum tipo de interação, tem que criar engajamento. E a gente tá nesse mundo louco, né? Pra gente conseguir tudo, a gente tem que, de alguma maneira, alcançar pessoas e mais pessoas e de aumentar o seu alcance, fazendo apelos. É uma coisa bem doida, é interessante, é curioso, assim, esses novos tempos. Pela marca de 100 inscritos, dizer que eu tô agradecido, né? Que eu tô contente por isso. Pode ser inexpressivo para alguns, mas para mim é expressivo, interessante. E eu, que tenho tanta vergonha de falar, de expressar as coisas, na verdade eu fiz isso já com a intenção de destravar isso, né, de desbloquear. Eu expresso essas coisas porque eu imagino que, eu acho que eu não sou a única pessoa que tem essa questão, assim, essa forma da mente funcionar. As pessoas passam por isso em algum momento, ou algumas pessoas que vivem isso diariamente. Às vezes é só uma forma da minha abordagem que eu dou para minha própria, pros pensamentos, né? Para minha própria mente. Que o algoritmo vai falar, lê a minha fala, minha voz e vai entender que eu estou falando sobre mente, sobre o pensamento, sobre a forma de pensar, exercício do pensamento. Só que os algoritmos são baseados em pessoas que não só programaram, que criaram aquilo para funcionar da forma como eles esperam, como se fosse uma colônia da mente humana atuando, vai atender aos interesses, só que também ela também vai atuar sobre pessoas, sobre humanos, né? E a forma como esses humanos interagem com essa inteligência artificial, esse algoritmo, também é um clone de uma mente humana, então as interações se tornam ainda bem complexas, porque são níveis de interações que não acontecem em, sei lá, inteligências ou proto-inteligências com a intenção pré-definida, assim, com objetivo. Você não tem condição de interpretar totalmente, é sempre uma incógnita, sempre tem um mistério sobre quais intenções daquilo acontecendo, uma mentalidade. Tem uma coisa meio, tem uma coisa meio doentia, meio perigosa. Já fugi completamente do assunto. Para eu não fugir muito do assunto, embora esse assunto seja bem interessante, mas embora às vezes eu tenha a impressão de que eu tô falando sozinho. Mas eu acho que eu já tô tão acostumado a falar sozinho, né? Então, essa é a questão. É isso que me atrai. Eu já tô acostumado a falar tanto sozinho que falar sozinho aqui no YouTube também não vai fazer muita diferença no final, né? É um experimento pro meu próprio ego. Ter a confirmação de que ninguém quer te ouvir, ou a necessidade de ter alguém te ouvindo, te afirmando, reafirmando o que você diz, te ajudando a confirmar que você existe. Confirmações de crenças, de ideias, de pensamentos. Eu ia falar sobre transição de carreira, que é uma coisa que está acontecendo comigo. Eu acho que está acontecendo com muita gente no mundo todo, não só no Brasil. Mudanças são importantes, né? Às vezes, quando você percebe que existe uma estagnação, existe um não avanço ou um não desafio, estou acompanhando, estou lendo sobre, ainda mais porque eu estou fazendo a transição para uma área da tecnologia, uma área que está crescendo muito, programação, desenvolvimento, inteligência artificial, e muitos trabalhos passaram a ser remotos, né? E muitas empresas viram que o trabalho remoto é possível. Tinha um conceito antigo, né? Um modelo antigo de trabalho, e aí foram forçadas de maneira repentina, houve uma ruptura, ou existia uma adaptação, você se adaptava àquilo, ou você era esmagado, você era destruído, consumido pelo que estava acontecendo, né? Com a questão da pandemia. Começou aquela corrida, aquela busca para encontrar maneiras de se adaptar ao modelo de trabalho remoto, aumentou a busca pela área de tecnologia, principalmente. Tem um desenvolvimento tecnológico acontecendo. Programação, computação, desenvolvimento em nuvem, servidores, enfim, muita coisa. Eu estava pensando sobre essa questão da transição de carreira. E não só a tecnologia, né? Tem várias outras áreas em que as pessoas foram forçadas, obrigadas
a pensar em uma solução, né? Alguma estratégia, alguma forma de contornar o problema, né? A mudança provocou uma revolução, né? Tá provocando uma revolução. E aí eu tava falando, né? Tava pensando sobre a importância disso, né? Sobre a importância da transição, da mudança. Lembrei de uma situação que aconteceu que eu fiquei pensando e aí eu fiquei trabalhando, assim, sabe? Sobre a questão da transição da forma como a gente recebe um comentário, sabe? Uma fala, durante uma conversa, um comentário inocente muitas vezes. Por exemplo, alguém vai lá e te fala sobre, oh, eu acho que eu tô falando muito rápido, né? Ou não. Isso consigo saber depois. E às vezes eu fico atropelando os assuntos. Eu acho que eu encontrei a linha, o fio condutor, assim, eu acho que eu consegui ligar o pensamento, o raciocínio que eu estava tentando elaborar, conectar. Essa madeira aqui ela vai me ajudar a manter o foco. Eu mentalizei que enquanto ela estiver na minha mão, eu vou conseguir finalizar esse vídeo, vou conseguir finalizar o raciocínio. Falei para um amigo meu esses dias e, putz, já esqueci. Eu tenho um hábito assim que eu comecei a perceber, ou notar com mais cuidado, que é o hábito de questionar as coisas, questionar tudo. Comecei a lembrar de situações, assim, de momentos e pensei, meu, isso deve ser péssimo, assim, para quem tá perto, assim, para quem tá ouvindo. Eu não fazia por maldade, sabe? Ou não faço por maldade, porque eu acho que ainda não perdi totalmente esse hábito. De, por exemplo, alguém tá dizendo uma coisa e você pode até concordar, só que você vai lá e fala assim, ah, mas também pode ser tal coisa. Você pensa numa outra possibilidade ou em outras possibilidades. Pode parecer legal porque você está gerando novos insights, né? Exercitando as ideias, criando novas reações nas ideias, novas químicas. Claro, tem a forma de fazer isso e também nem todo mundo vai receber isso da maneira como você espera, né? E às vezes não fica tão explícito, não é expressado, mas aquilo fica guardado. E aí eu fiquei pensando, meu, como isso deve ser cansativo, né? Pode ser não só o meu problema, por isso eu gosto de compartilhar, porque pode ser que existam pessoas, né, que compartilhem dessa mesma questão, né, ou nem tenham percebido, ou você que está assistindo pode perceber que comete isso, que faz esse tipo de coisa. Minha varinha, minha varinha não é tão fina assim. Nossa, que piada. Então, sobre essa questão, cara, eu fico pensando, às vezes a pessoa quer só fazer um comentário com você, quer só compartilhar alguma coisa com você, ela tá esperando que, sei lá, um gesto de carinho, de atenção, né, um pouco de cuidado, e você não tá ali pra dar, pra fornecer, porque às vezes você não tem nem pra você. Acho que quando você não tem pra você, você acaba não dando pros outros, muitas vezes. Eu não sei, eu acho que pode ser que seja isso. O que vocês acham? Eu faço meus vídeos meio que refletindo, assim, sabe? Que eu me perco em roteiro, eu esqueço. Às vezes eu faço tópicos, vou escrevendo e. Agora, por exemplo, tava tentando descobrir uma conexão entre os assuntos que eu perdi. Na minha mente estava ótimo, tava muito, muito legal, assim, a ideia. Mas depois eu me perco completamente. Eu acho que eu vou ter que melhorar isso se eu quiser que o canal tenha um alcance maior, né? Porque se eu não tiver essa organização, acho que as coisas não fluem, não saem. Uma madeira que eu falei que ia ficar na minha mão já quebrou. O que eu quero dizer é que as pessoas às vezes só querem uma atenção e a gente não dá esse tipo de atenção, né? A gente não precisa contrariar. A pessoa às vezes tá errada, falou uma coisa assim que você discorda, que não faz sentido nenhum. Às vezes a pessoa vai reclamar de uma outra pessoa e às vezes ela tá errada. Essa pessoa que tá te falando tá errada. Tá claro. Às vezes ela só quer um conforto, assim, sabe? Tipo, e aí você fala, não, sim, claro, você tem razão. Se acalma, vai dar tudo certo. Esse não é o fim, as coisas vão mudar. E a gente tá junto, assim, a gente pode contar comigo. E aí, depois, quando as coisas estiverem mais calmas, não precisa ser no mesmo dia, pode ser dias depois, você pode entrar num assunto com ela e falar, ah, eu tava pensando sobre aquilo que você me falou e faz sentido, assim, eu entendi completamente. Mas será que se você não tivesse falado com um pouquinho mais de cuidado, sabe, com um pouco mais de atenção para aquela outra pessoa, perguntar, será que ela não quis dizer uma outra coisa para você? Às vezes ela num tom de voz dela, ou você entendeu uma palavra errada, ou você interpretou aquela expressão de maneira incorreta. E aí você tirou uma conclusão, não que você
esteja errada, mas será que não existe uma outra possibilidade de também aquela outra pessoa estar pensando no bem, no seu bem? Questões, né? Questões que eu acho que a gente precisa fazer o tempo todo. Questões que a gente precisa fazer, porque se a gente quiser evoluir, sair desse lugar que a gente está, estagnadas, ou dentro da sua própria cabeça, você pode estar mudando de vida, mudando de lugar, mudando de relacionamento, mas a mesma mente, cara, a mesma cabeça, as coisas não mudam ali, você fica dando volta e repetindo os padrões, você fica tipo, aqui eu conheço, eu sou assim, pronto, e quem quiser me aceitar que aceite. Com esse tipo de pensamento, assim, sabe? Cara, tem tanta coisa pra gente explorar na mente também, sabe? Da nossa própria mente, dos potenciais que a gente pode desbloquear, que a gente pode explorar, desenvolver, e com isso também criar novas experiências, né? Novas experiências nas relações também, principalmente, e ter essa consciência dessa mudança, desse progresso. E é super importante isso. Eu acho que muita gente vai concordar com isso. Muita gente deve ter esse tipo de pensamento e pensar dessa forma. E aí você desenvolve vínculos muito mais fortes, né? Vínculos com você mesmo, segurança, respeito com você mesmo, autoconhecimento, autocuidado, expansão das suas ideias, da sua forma de perceber as coisas, de sentir, de interpretar. É um trabalho que eu sei que eu ainda não cheguei, mas eu sinto que eu estou no caminho, né? O mais importante é ter essa consciência, esse conhecimento, essa informação dessa ideia de progresso, de evolução da mente, de disseminação da fala, do conhecimento, da expressão. Era mais ou menos isso que eu queria falar sobre transição, não mais ou menos isso, mas eu comecei com o assunto e fui desenvolvendo durante o vídeo. Eu vou me aprofundar mais no assunto de transição de carreira, porque é um assunto que está em alta e vai ser importante tá sendo importante, imagino, para o algoritmo. Posso estar enganado, mas também vai ser algo legal para falar. É isso, pessoal. Ou você, ou ser, criatura, entidade, ou algoritmo que está lendo, que está assistindo, que está ouvindo, assistindo esse vídeo. A mensagem de hoje foi essa. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mentalizando. Obrigado pela atenção. E se tiver algum assunto aí que eu passei por cima, pincelei, que não me aprofundei, pode deixar nos comentários. Gosto bastante dos feedbacks que eu recebo, porque me ajudam a desenvolver melhor a ideia. Um ou outro aparece elogiando ou fala, pô, muito legal o tema que você abordou, a forma como você abordou. E isso é super importante, é importante sim. E teve uma ruptura muito grande assim nos últimos meses para mim, assim. Fim de relacionamento, de casamento. E tava em várias situações de insuficiência, de não autossuficiência, sabe? E minha mente, assim, tá se abrindo para isso, tá descobrindo essas coisas. Quero receber mais feedbacks para entender melhor o que acham, né? Deixar um comentário, deixar um join, deixar um like, se inscrever, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os vídeos, porque a intenção é continuar, não ter medo, não ter vergonha, e entender que pelo menos alguém vai entender o que você tá falando, quer ouvir o que você tem para dizer. E isso vale para todo mundo. Eu acho que a gente tem que colocar as caras e ficar pensando, não, amanhã eu faço, depois eu faço, a dor do não fazer vai ser maior. Só tá prolongando o sofrimento, prolongando a autossabotagem, que aliás é um assunto que eu quero falar também, autossabotagem, eu até escrevi já um pouco sobre isso, e aí eu quero transformar num vídeo. Então a gente fica lá buscando artifícios, né, maneiras de ficar prolongando o sofrimento, ficar preso na sensação ou na possibilidade de uma solução ou de um livramento, mas que você não tem certeza, e aí você prefere ficar adiando isso porque você tem medo de chegar nesse lugar e descobrir que na verdade não é o livramento, não é a salvação, não era aquilo que você esperava, confirmar anseios ou ansiedades de que você não ia conseguir, tipo, você sabe, você pensa, eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. Você vai com a intenção de não conseguir, porque é o que você está acostumado a fazer. Você se auto-sabota, auto-sabotagem. E aí chegando lá, você vai lá e chuta o balde, assim, de propósito, pra não dar certo mesmo, porque você está acostumado esse é o lugar que você conhece. Você tem medo de chegar no outro lugar, no outro lado, e não saber o que fazer, ou sentir coisas que você não conhece, lidar com coisas que você não conhece, situações, pessoas, lidar com partes suas que você não, tem medo, ou você prefere não explorar, ou prefere não conhecer, ou não entender, compreender. Tem várias questões e eu quero me aprofundar, fazer um vídeo sobre isso. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, faça algum sentido e me dê uma força aí e até mais. Um beijo.